Akamai, solta aí. O mundo hiperconectado mudou a forma de como as pessoas se relacionam. E com isso, as empresas ampliaram a sua presença na internet. Muitos benefícios surgiram, mas um alerta se acendeu: a exposição de dados e informações na rede. Cybercriminosos se aproveitam desse cenário para aplicar fraudes e golpes virtuais. Empresas precisam reavaliar sua presença no mundo digital para preservar a reputação da sua marca e evitar prejuízos financeiros. Com essa missão, a Shield Security quer tornar a internet um lugar seguro para a sua empresa. Estamos focados em ajudar organizações a proteger o seu ativo mais valioso, a informação. E para isso contamos com parceiros de excelência, Shield Security. A melhor e a mais segura experiência digital para a sua empresa. Bom, eu gostaria de chamar agora Rodrigo Otávio Moreira, diretor da Shield Security Akamai, que fará palestra Os Caminhos de Combate ao Ransomware, como estancar o vazamento e evitar a paralisação do negócio. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo Moreira e estou como diretor comercial da Shield Security. E junto comigo está o Thiago Villa, Sales Executive da Akamai. Passa aí para mim, por favor. A Shield é uma empresa que nasceu como provedora de segurança da informação e com o advento da LGPD nós incorporamos todo o tratamento de dados pessoais. Então, quando estamos em um cliente, nós temos a visão de proteger os dados e impedir a paralisação dos negócios, né, sempre mantendo a disponibilidade dos nossos clientes. Então, hoje, o Thiago Villa falará para vocês como o ransomware, a gente impede que um ataque de ransomware faça paralisação dos negócios na empresa. Valeu, Rodrigo, obrigado. Pessoal, boa tarde, é um prazer estar falando aqui com vocês. Em nome da Akamai, agradeço a todos que estão aqui com a gente. E é um pouco disso. Acho que esse é um tema que vai interessar a todo mundo, seja alguém da área de tecnologia, alguém que não seja da área de tecnologia. Eu entendo que é um tema comum a todo mundo. E a minha ideia é um pouco de mostrar como que a gente pode ajudar vocês em relação a esse combate e também de provocar um pouco a vocês fazerem uma autoanálise e entender como que está esse ambiente de tecnologia e principalmente da estratégia de segurança no que diz respeito à estratégia de defesa. Então, para a gente começar, travou. Para a gente começar, a gente volta. Nossa Senhora. Foi tu, né, Mayara? Beleza. Vou chegar para o lado de cá, que pode ser uma coisa qualquer aqui. Enfim, então para a gente começar, eu acho que vale a gente colocar um pouquinho de números, né? Então, como vocês estão vendo aí no telão, a gente tem 3 números aqui que chamaram muito a nossa atenção como empresa de segurança. O primeiro deles, tentativas de ataque que aconteceram ano a ano, né? Então, a comparação de 2021 para 2022, a gente veio um aumento na casa de 55% das tentativas de ataque. O que isso quer dizer? Né? Então, essa é a primeira provocação que eu vou fazer. É um número global, então a gente do nosso lado entendemos que é um mercado em ascendência, é um mercado muito lucrativo e esse número tende cada vez mais a crescer. Mas ataque por ataque não é um grande problema. E aí vem o segundo item. Esse segundo tópico não vai aparecer ali, mas esse segundo número que está mostrando ali que 112 terabytes de dados foram vazados. Mas o mais interessante é que esses 112 teras são só do Brasil, de um total de 257 teras no mundo. Quer dizer, 43% dos dados vazados mundialmente estão sendo vazados aqui no Brasil. E é a segunda reflexão. Será que os controles de segurança que a gente tem implementados atualmente estão sendo eficientes para segurar isso? Por que a gente tem tido 1, 2, 3 ataques por semana de maneira consistente? Então essa é uma nova reflexão também que eu proponho vocês a pensar um pouquinho. E desses ataques, né, desses vazamentos de dados,
30% desses dados são vazados através de ataques de ransomware, que é o cara que a gente está falando aqui hoje. Bacana. Então, com esses números em mente, eu vou fazer um novo convite a vocês, mais uma reflexão. O Gartner entende que para que a gente tenha uma boa defesa, uma boa estratégia de defesa de ransomware, a gente precisa pensar em 3 etapas: pré-incidente, durante um incidente e pós um incidente. E em cada uma dessas etapas a gente tem algumas ações: preparação e prevenção. Então, hoje, atualmente na nossa empresa, a gente é capaz de fazer um mapeamento de todas as comunicações que estão acontecendo ali dentro? Será que eu consigo identificar que, por exemplo, a minha rede de desenvolvimento, ela fala com a minha rede de produção? Será que a minha rede de desenvolvimento fala com a internet? Deveria falar. Então, essas são importantes comunicações que a gente precisa ter de forma mapeada, para que a gente possa, de fato, uma vez com a visibilidade de como que é o funcionamento da nossa empresa, ou das nossas tecnologias, ou das nossas aplicações críticas, a gente passe de aplicar boas práticas de segurança e comece a aplicar uma segurança efetiva, de acordo com aquilo que o meu ambiente precisa de fato. Tá? E vai seguindo por aí. Uma vez que um incidente está rolando, né, que está acontecendo em tempo real, quais são as ferramentas que eu tenho na atualidade para poder fazer o controle? Muitos vão dizer, poxa, eu acabei de atualizar meu parque de segurança. Maravilha, o que a gente vê é, cara, troquei a versão do meu firewall, coloquei um XDR, e todas essas são ferramentas que continuam sendo fundamentais, porém, ao mesmo tempo, o número de incidentes não para de crescer. Então, quer dizer, será que mesmo sendo fundamentais, elas são suficientes? Eu acho que isso é mais uma reflexão que a gente tem. E depois do incidente, a gente tem a capacidade de recuperar isso. Essa é uma imagem que traz um pouco, né, a gente montou essa imagem com base numa inteligência artificial. O contexto que a gente passou foi exatamente esse. Com base no que as empresas atualmente utilizam como arcabouço de tecnologias de segurança, se um incidente de ransomware acontecer na minha empresa hoje, qual é a resposta do meu time de segurança? Num primeiro momento, uma completa insegurança do ponto de vista da falta de visibilidade. Então, o que é que está acontecendo no meu ambiente? E num segundo momento, o desespero já tomou conta. E por quê? Se a gente analisar o tempo médio... Isso. Oi, gente. Travou? Tá ruim esse negócio. Passa para mim aí, por favor. Pode passar. Volta por favor. Esse aí. Bom, tá um outro slide de sombra ali, mas eu acho que dá para a gente entender. Qual que é a ideia aqui? Eu vou mostrar 3 gráficos de tempo para vocês. Um primeiro gráfico de tempo vai estar completamente associado a, se eu não tenho tecnologias com a mesma objetivo, que é a tecnologia da qual eu estou falando aqui atualmente, o tempo médio de recuperação de um ataque de ransomware é de cerca de 15 dias. Alguns tópicos interessantes nessa timeline. Em 5 minutos, as primeiras vítimas de movimentação lateral estão acontecendo. Em 10 minutos, o teu firewall de data center, que é responsável por uma dos papéis de segurança mais importantes, foi bypassado. Quer dizer, por mais que a gente tenha feito investimento, por mais que a gente tenha atualizado a nossa tecnologia, uma das tecnologias principais de segurança que a gente tem, não levou 10 minutos para que ele fosse bypassado, para que esses controles de segurança, que são quase o último, né, a última ponta de resistência que a gente tem para tentar se proteger, foi bypassada. Tá? E ali eu destaco também a terceira hora do incidente, porque é geralmente quando a operação começa a receber impacto, porque é quando a empresa decide que, para que eu possa conter a proliferação desse ataque, eu preciso desligar os meus servidores.
Tá? Então é nesse momento em que alguém que é o decisor tira o cabo da internet, corta o cabo do data center e aí a equipe de segurança se vê naquele segundo quadro, que é o desespero. Se tudo foi desligado, como é que eu vou atuar? O próximo, por favor. Aqui a gente tem um caso real de uma empresa que presta serviço para uma prefeitura e que foi atacada. No final do ano passado, eles foram atacados pelo Lockbit. Para vocês terem uma ideia de quanto um ataque pode ser catastrófico, ali estão listados os serviços principais que foram tirados do ar. E não foram tirados do ar por uma decisão estratégica. Foram tirados do ar porque o vírus infectou todo o ambiente. Então, quando a gente pensa na capacidade de proliferação e no tamanho do estrago, a gente pode usar esse caso. Então, imagina você acabar com a arrecadação fiscal de um município durante 15 dias. Imagina você acabar com o acesso a prontuário de saúde durante 15 dias. Imagina um médico não ter a lista de continuidade de um paciente que ele precisa de tratar. Imagina a gente suspender os serviços sociais de uma cidade durante 15 dias. Então, a gente sempre pensa que a gente tem um plano de recuperação colocado em place, bonitinho, testado, validado, mas será que a gente pensa na capacidade de destruição do ransomware e aí a gente repensa o nosso plano de recuperação? E aí eu estou falando, cara, e se tudo cair? Não é se o meu banco de dados cair, mas e se tudo cair? Por onde é que eu tenho que começar a recuperar? Pode passar, por favor. Nesse caso, a gente entrou para a recuperação, para ajudar na recuperação dessa empresa, e em coisa de 3 horas, um dos serviços que se tornou assim, algo que era fundamental, a gente conseguiu recuperar. Por quê? Porque o prefeito dessa cidade ele não conseguia nem decretar estado de calamidade, porque ele não tinha ferramenta de comunicação. E ele não tinha encontrado, eu acho que a prensa para redigir uma edição extraordinária do DO e tudo mais. Então, quer dizer, os sistemas, né, e a capacidade de destruição foi tão grande que ele não conseguia nem comunicar ao estado, ao município, o que é que estava acontecendo. Tá? Então, em 3 horas a gente conseguiu recuperar a primeira aplicação. Na 8ª hora, todos os sistemas de arrecadação já estavam disponíveis para voltar no ar. E em 2 dias a gente começou a restauração das aplicações Tier 2 e 3. Pode passar, por favor, Rodrigo. Como é que a gente faz isso? Tá bom, muito bacana. Estou entendendo que vocês conseguem fazer a contenção do ransomware. A primeira coisa que a gente aplica quando a gente entra numa situação de ataque ou numa situação do cotidiano, a primeira coisa que a gente vai entregar para o cliente é a visibilidade. Então, uma vez que eu consigo identificar que tem uma movimentação lateral e uma comunicação anômala ao que é o padrão do meu ambiente, eu começo a ter um norte, né? um faro para eu poder seguir. Uma vez que a gente identificou o vetor do ataque, eu preciso entender quem é essa aplicação. Então, nesse caso, o slide anterior estava mostrando uma máquina que estava recebendo tentativas de movimentação lateral. Esse slide, a gente tem uma máquina que está tentando fazer essa movimentação lateral. Então, se vocês olharem, tem ali centenas ou até milhares de requests 445 sendo espalhados para a rede inteira. No próximo slide, a gente está entendendo que essa mesma máquina, que é o vetor de ataque, é o banco de dados que suporta a principal aplicação desse cliente. Quer dizer, se eu tirar essa máquina do ar, eu tiro a produção do cliente do ar. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que a gente faz? A gente para o negócio ou a gente limpa a infecção? Com o Guardicore, a gente tem a capacidade de criar uma regra que vai te trazer esse nível de granularidade. Eu vou conseguir identificar o malicioso, o binário do malware que está rodando dentro daquele meu vetor de ataque, ou dentro dos vetores de ataque que eu tiver dentro da minha rede, e através de uma regra eu consigo espalhar o bloqueio daquele processo se comunicar dentro da minha empresa. Então o SQL que vocês estavam vendo no slide anterior vai continuar rodando, e esse MSSE, blá blá blá, ele vai ser travado. Dessa forma eu consigo impedir a movimentação lateral, eu impeço a comunicação com a rede de comando e controle, eu impeço que o meu ativo seja criptografado e eu mantenho a minha produção no ar, te dando tempo suficiente para trabalhar junto com as ferramentas de XDR, Firewall, enfim, as ferramentas tradicionais que servem para fazer a limpeza. Tá? Então, no meu caso, eu trabalho numa camada
que a gente entende que é necessária para a estratégia de segurança, que é a camada de contenção. Como é que a gente faz isso? A gente propõe a vocês que a gente repense a segmentação da rede. Então, ao invés da gente pensar nas grandes VLANs que possuem lá minha rede de data center, minha rede de servidores, minha rede de desenvolvimento, como eu já falei para vocês, que são grandes silos que acabam armazenando todas as joias da coroa dentro de uma mesma seção, eu consiga reduzir a superfície de ataque. Então, como o slide mostra, eu tenho um segmento de rede para os meus servidores web, eu tenho outro segmento de rede para o meu database e por aí vai. E se eu identificar as comunicações, eu consigo dizer, olha, o meu web server fala esse processo com esse servidor de banco. Por exemplo, o meu Tomcat fala com o meu MongoDB na porta X, no protocolo Y. Se é só isso que eu estou identificando de comunicação, por que eu vou liberar o resto? Então, a nossa proposta é que a gente consiga reduzir a superfície de ataque. Então, eu mostrei o timeline falando do incidente sem uma ferramenta de contenção, o timeline de um caso real em 8 dias a gente recuperou um ambiente, e se o cliente já tiver a rede segmentada, como o slide anterior indicava, em 5 minutos a gente consegue conter, porque se eu tenho um mapeamento de todos os processos que podem falar, se uma infecção entrar, vocês entendem que ele é um processo novo e dessa forma ele não vai conseguir autorização para se comunicar? Então, em menos de 5 minutos, a gente consegue gerar um incidente, conter a ameaça, e aquilo que poderia ser catastrófico se torna apenas um alerta. Aqui a gente tem algumas informações, né, de mercado. Eu acho interessante a parte do NIST, o que ele fala em relação ao Zero Trust, que é um tema que está muito em voga, e a microsegmentação ela é base fundamental de uma jornada estruturada de Zero Trust. E se vocês analisarem, dentro do relatório do NIST, a microsegmentação ela é citada 65 vezes. Quer dizer, é fundamental que para que a gente implemente Zero Trust, a gente tenha microsegmentação. Tá? Pode passar o próximo. Aqui só para que a gente possa aterrissar o conceito. Então, o Forrester, né, que foi o criador do conceito de Zero Trust, ele pega 5 etapas. Se vocês olharem, basicamente o que a gente está falando é visibilidade, monitoramento contínuo e capacidade de orquestração, automação diante daquilo que a gente está enxergando. Então, assim que eu entendo, eu preciso ser capaz, de maneira automatizada, gerar políticas e controles de segurança. E é isso que a gente propõe. Bacana? Então, a gente tem um portfólio completo visando toda essa parte de Zero Trust. Pode passar o próximo, por favor. Alguns casos de uso, então, como eu falei, o ransomware é um, cloud migration, acesso remoto e compliance. A proposta é que a gente tenha algo similar a uma engenharia naval, na qual a gente reduz o perímetro, né? A gente reduz a margem se eu tiver qualquer incidente em alguns desses compartimentos, ele se inunda, mas os outros conseguem manter. Então, a nossa proposta é que a gente reduza a superfície de ataque ao menor nível possível e dessa forma qualquer tipo de incidente que venha acontecer, ele tem um impacto pequeno. O último slide, a gente faz uma provocação, podemos trabalhar de forma proativa, podemos trabalhar de forma reativa, a escolha depende de cada um de nós. Agradeço ao tempo de vocês, foi um prazer, a gente vai estar disponível ali no stand, qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar conosco. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo.